rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte. Boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Uma alegria podermos separar esse tempo para cultuarmos ao Senhor, para louvá-lo através dos cânticos e também refletir na sua palavra nesse culto especial que é o culto de celebração da ceia do Senhor. Muito bom saber que você está aí, né? Mesmo que nós não possamos estar juntos aqui no nosso templo, mas você está aí acompanhando esse culto e juntos no mesmo propósito de glorificarmos ao nosso Deus. Eu quero convidá-los a orar nesse momento ao Senhor. Pai, em nome de teu Filho Jesus, nós te louvamos. Nós te bendizemos pela vida que o Senhor nos dá. Nós te agradecemos pelo dia, te agradecemos pelas bênçãos, pelas dádivas, por todo o mover do Senhor em nós e por nós. E agora, ó Pai, nós estamos juntos no mesmo propósito, de glorificá-lo, de adorá-lo, de prestar culto ao Senhor. Assim, ó Pai, nesse tempo que vamos passar agora, cada qual no seu lar junto da sua família, mas reunidos na tua presença, nós te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor trate em nós tudo aquilo que o Senhor tem a nos falar pela tua palavra. Palavra que será lida, será exposta, será cantada nesta noite. Então, ó Pai querido, certamente nós seremos edificados, tocados pelo Senhor, pelo teu Espírito Santo. Ó Pai, alcance através dessa transmissão cada um dos nossos irmãos, amigos que nos acompanham. E assim, ó Santo Deus,
nós queremos, agora, mas em todo tempo, exaltar e bendizer o teu santo nome. Então, sê conosco, ó Pai. E assim oramos no iniciar desse culto, desta celebração. E fazemos isso no precioso nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém e amém. Nós vamos louvar ao Senhor com 2 cânticos nesse momento. O Senhor se entregou, naquela via dolorosa por mim e por você. Que Ele esteja, neste momento, nessa noite, falando aos nossos corações. Ele te ama, nós o amamos. Vamos louvar? Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo com seu amor. Eu me rendo com seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Aquele que sonda o meu interior, Ele sabe
todos os meus desejos, todos os meus pensamentos. Que possamos deixar o Senhor Jesus guiar os nossos passos. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou, conhece os meus intentos, em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou, e nem ao seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair deste universo de amor. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo som e toda voz cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória. A Ele todo tom de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória. Amém. Louvado seja o nosso grande Deus, porque a Ele seja toda a honra e toda a glória, agora e para todo sempre. Hoje nós vamos começar uma nova série de exposição da Palavra de Deus e vamos fazer isso em um livro curto, mas que para mim é fantástico, um dos meus livros favoritos, que é o livro do profeta Abacuque. E esse livro, ele trata de duas verdades centrais: a soberania de Deus e a vida pela fé. Isso não como coisas opostas, pelo contrário, mas como algo que se soma, que está conectado. Assim, vemos que uma verdade aponta para Deus e a outra como devemos viver pela soberania de Deus. Assim, podemos visualizar que o livro ele tem como proposta central apresentar que a ação soberana de Deus na história é um convite para que o justo viva pela fé no Senhor. Com isto, de uma forma mais prática nós vamos afirmar e reafirmar isto durante estas mensagens em Abacuque, que a ação soberana de Deus na história é um convite para que vivamos pela fé no Senhor. Guarde isso. A ação soberana de Deus na história é um convite para que vivamos pela fé no Senhor. Abacuque 1, do verso 1 ao verso 11, é o texto que nós vamos refletir
nesta noite. Você pode abrir o texto em sua Bíblia, em seu smartphone, no seu computador e acompanhar, né? Lerei na Nova Almeida Atualizada, que é a versão que tenho utilizado ultimamente, o texto que diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há litígios e surgem discórdias. Por isso, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. Olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Os seus cavaleiros se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como a águia que se precipita para devorar. Eles todos vêm para fazer violência. Estão determinados a seguir em frente. Reúnem os cativos como se ajunta areia. Zombam dos reis. Os príncipes são motivos de riso para eles. Riem de todas as fortalezas, porque amontoando terra as conquistam. Então passam como passa o vento e seguem adiante. Tornam-se culpados esses cujo Deus é a própria força. E que o Senhor nos abençoe no meditar, refletir e aplicar a sua palavra em nosso viver. Vamos orar? Pai, obrigado. Obrigado pelos cânticos que entoamos, que nos apontam para a verdade da tua grandeza, do teu amor, do teu sacrifício por nós. Obrigado pela tua palavra, pelo testemunho do profeta Abacuque. E assim te pedimos agora, que o Senhor fale ao nosso coração pela tua palavra, que é suficiente para nos tocar, para nos transformar, para nos moldar conforme a tua vontade. Assim, faze em nós, nesse tempo em que vamos refletir, para que nós não nos desviemos da tua palavra, mas tão somente sigamos aquilo que o Senhor tem para nós nas Escrituras Sagradas. E assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém e amém. Lembro que quando o Juan Carlos era pequeno, e pequeno mesmo, né? Tinha por volta dos seus 3 anos de idade, lá em Mojimirim, e a irmã Valéria estava dando aula para as crianças no culto infantil, e ela estava falando sobre a paciência. Aí a Valéria, a professora das crianças, para usar o pastor como exemplo, afirmou que o pastor era paciente. E o Juan Carlos logo
não concordou com a professora e disse: não, o meu pai não é paciente. E a professora insistiu: sim, Juan, o seu pai, o pastor, ele é paciente. Mas o Juan, meu filho, né, bateu o pé com a professora e disse: não, meu pai não é paciente. Então a Valéria perguntou para ele: mas Juan, por que seu pai não é paciente? E ele respondeu: meu pai não é paciente porque ele nunca andou na ambulância. Né? Então essa era a ideia dele de paciente naquela época. Então ele não estava errado. E também não estava de todo errado, porque infelizmente há momentos que também me falta a virtude da paciência. E você? Você é daqueles totalmente impacientes? Ou é daqueles que também enfrentam alguns episódios de impaciência? O texto que lemos nos apresenta um homem, um profeta, que estava enfrentando exatamente um episódio de impaciência com tudo que ele estava presenciando em seu tempo. Mas lemos também da forma que Deus trata, que Deus ajuda o profeta neste episódio de sua impaciência. Assim, vamos, através do movimento proposto pelo texto, extrair algumas verdades, algumas lições importantes para o nosso viver. Então, em primeiro lugar, nós vamos ver a queixa do profeta. Será que Deus não se importa? Pouco sabemos de Abacuque, a não ser que era judeu e que ele viveu o período pré-exílio da Babilônia, conforme a sua apresentação no livro. O livro de Abacuque também é interessante porque nele temos dois estilos literários da escrita do Velho Testamento. É um livro profético, de profecias, mas também é um livro que tem um tom poético. E desta forma o livro é estruturado a partir de diálogos entre o profeta e Deus. Mais precisamente, entre algumas queixas e preocupações do profeta e as respostas de Deus ao seu servo. E a primeira queixa do profeta aponta para a sua inquietação com a demora de Deus, ou com a ideia, o sentimento que ele estava tendo de que, quem sabe, Deus não se importasse mais com o seu povo. E é isso que nós relemos do verso 2 ao verso 4, quando o profeta diz assim: até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Porque me fazes ver a iniquidade, porque toleras a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim, há litígios e surgem discórdias. Por isso, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. Abacuque demonstra sua inquietação nesse primeiro momento por conta do cenário de seu país, a nação de Judá. E nesse cenário, o profeta vê o crescimento da iniquidade, da opressão, da destruição e violência. Havia litígios, discórdias e a perversão da justiça. Assim, quando leio as palavras do profeta, não é difícil visualizar a situação e o contexto em que ele estava inserido, porque a realidade do profeta, devido, salvaguarda as proporções, não é muito diferente daquilo que se vê, infelizmente, em nosso país
mas também em outros lugares deste mundo. Ou seja, uma realidade de opressão, de violência, de rixas e inimizades, de injustiça, onde o direito tem sido pervertido. Conseguiu se ver nesse quadro? Imagino que sim. Porque, infelizmente, vemos já há muito tempo o direito e a justiça sendo pervertida, sendo manipulada pelos homens. Vemos muita maldade nas ações, nas atitudes. Vemos a opressão dos poderosos. Vemos, e cada vez mais, infelizmente, a inimizade entre as pessoas. E tudo isso que acontecia na Judá antiga. E vemos também em nossos dias. Tem uma única raiz, uma única origem. O pecado. Lá em Tiago 1, versos 14 e 15, o apóstolo escreveu assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tiago está nos falando nesse texto da raiz do pecado no coração do homem, pela cobiça, pelo seu egoísmo, o instinto egoísta que há em cada pessoa. Assim, uma criança, por conta de seu egoísmo, desobedece seus pais, desonra pai e mãe, por causa do egoísmo presente em seu coração. E isso vai na adolescência, na juventude. Prossegue já na fase adulta, quando, por exemplo, um marido ou uma esposa, por conta de seus interesses egoístas, desonram o matrimônio através do adultério. Se afastam um do outro, gerando até mesmo inimizade, por conta de gastos e desejos egoístas e pecaminosos. Por conta da cobiça, do egoísmo, as pessoas mentem, roubam e até matam. Por conta do pecado, a justiça é pervertida. Os poderosos, na sede de mais poder, oprimem os mais fracos e daí por diante. Assim, por mais que os problemas sociais sejam uma realidade, por mais que os problemas de comunhão sejam uma realidade, por mais que haja opressão, haja todas essas questões que vivemos e vemos em nosso tempo, a raiz de todas elas está no pecado. E por isso, repetidamente, vemos este quadro na história da humanidade, com proporções diferentes, mas uma realidade constante. E Abacuque sabia disto, por isso se colocou diante de Deus. Apresentou a sua inquietação ao Senhor, porque sabia que tudo o que estava acontecendo deveria representar uma ofensa contra Deus, ou seja, Deus deveria estar se sentindo ofendido por toda a iniquidade visível em Judá. Porque toda iniquidade, toda maldade, todo pecado é uma ofensa contra Deus. Por mais que o mal seja feito a outro ser humano, Deus está sendo ofendido por todo o pecado, por toda a maldade, por toda iniquidade praticada por quem quer que seja. E por isso, Abacuque apresentou sua inquietação a Deus, porque entendeu que o Senhor não poderia permanecer indiferente a tudo o que estava acontecendo em sua terra,
com o seu povo, com a nação de Judá. Assim, voltando ao texto, nós vemos a resposta de Deus a Abacuque. Verso 5. Deus responde ao profeta dizendo: olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos, terríveis, fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Os seus cavaleiros se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita para devorar. Eles todos vêm para fazer violência, estão determinados a seguir em frente. Reúnem os cativos como se ajunta areia, zombam dos reis. Os príncipes são motivo de riso para eles, riem de todas as fortalezas, porque amontoando terra as conquistam. Então passam como passa o vento e seguem adiante. Tornam-se culpados esses cujo Deus é a própria força. É esta a resposta, a primeira resposta de Deus ao profeta Abacuque. E nessa resposta, nós podemos observar alguns detalhes importantes naquilo que Deus estava apontando, sinalizando ao profeta. Primeiramente, Deus ordena que Abacuque olhe e veja aquilo que ele ainda não havia entendido. Ou seja, as conquistas dos caldeus, a conquista dos babilônios já eram conhecidas. Os caldeus já haviam atacado Judá anteriormente, porém, de forma alguma, o avanço dos caldeus seria interpretado pelos homens, pelos judeus, como uma ação de Deus na história. Por isso, Deus diz ao profeta: olhem entre as nações e vejam, fiquem admirados e maravilhados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Ou seja, sabe aquela frase, contando ninguém acredita? É isso que Deus estava dizendo a Abacuque: Abacuque, se alguém falar isso, você não vai acreditar, mas eu vou te falar, porque é a verdade. Eu estou realizando esta obra. Eu estou usando os caldeus para cumprir os meus propósitos. Era isso que Deus estava afirmando ao profeta Abacuque. E assim, temos mais um detalhe: o propósito de Deus. Deus estava usando os babilônios, os caldeus, para realizar o seu propósito. Mas qual era o propósito de Deus? O propósito de Deus diante do quadro, da situação, da realidade apresentada pelo profeta. O propósito do Senhor era disciplinar o seu povo. Ou seja, em momentos anteriores, quando Deus livrou o seu povo daqueles que o atacavam, agora Deus não daria livramento nem vitória. Pelo contrário, Deus permitiria, como de fato permitiu, que os babilônios invadissem a terra e transformassem os judeus em exilados. Com essas palavras, Deus estava relembrando a advertência que ele fez em Deuteronômio 4, verso 25. Quando lemos lá no livro do Pentateuco: quando, pois, gerarem filhos e tiverem netos, e já estiverem muito tempo na terra, e se corromperem,
e fizerem alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa, e praticarem o que é mal aos olhos do Senhor, o Deus de vocês, para o provocar a ira. Hoje, diz o Senhor, tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que vocês serão imediatamente eliminados da terra, da qual, passando o Jordão, vocês tomaram posse. Vocês não prolongarão seus dias nela, pelo contrário, serão totalmente destruídos. O Senhor os espalhará entre os povos, e restarão apenas alguns de vocês entre as gentes onde o Senhor os levará. Lá vocês servirão a deuses que são obra de mãos humanas, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Deus já havia advertido sobre o seu juízo, sobre a sua disciplina. Deus já havia falado ao povo que se eles se desviassem, se eles praticassem aquilo que era mal aos olhos do Senhor, Deus iria discipliná-los, como Deus estava prestes a realizar nesse tempo da história. E assim, há mais um detalhe importante no texto. É que nada e ninguém pode deter a ação de Deus. Nada e ninguém pode deter que Deus cumpra os seus propósitos na história. Quando lemos os versos de 6 a 11, nós vemos que Deus destaca o poder dos babilônios em suas conquistas, de modo que ninguém pôde resistir ao avanço dos mesmos. No verso de número 9, por exemplo, Deus diz assim: eles todos vêm para fazer violência, estão determinados a seguir em frente, reúnem os cativos como se ajunta a areia. Com isso, Deus não estava exaltando os babilônios, o poder dos babilônios. Pelo contrário, Deus estava apontando para a verdade de que ninguém poderia deter o seu agir. Que ninguém pode deter o agir do Senhor. Ninguém pode frear as determinações do Deus Todo-Poderoso. Jó aprendeu isso. Jó 42, verso de número 2. O patriarca, ele afirmou ao Senhor assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu sei que tudo podes. Deus tem o poder para realizar o que Ele quiser. E nenhum dos planos do Senhor pode e será frustrado. Mas lá em Isaías 43, verso de número 13, lemos de forma ainda mais contundente: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? É esta a palavra de Deus. É esta afirmação que o Senhor faz de si mesmo e sobre o seu agir. Eu sou, disse o Senhor, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos, porque agindo eu, quem impedirá? Quem é capaz de impedir o agir de Deus? Quem é capaz de frear aquilo que Deus já determinou desde a eternidade e que se cumpre e se cumprirá, porque Deus assim determinou em sua soberania? Ninguém pode impedir, frear
a ação soberana de Deus. Então, conforme a leitura do texto, vemos que o profeta se queixou inquieto por conta da realidade caótica de seu povo em seu tempo, achando inclusive que Deus estava indiferente ao que estava acontecendo. Vemos também que Deus respondeu ao profeta, apontando para a verdade que já havia determinado agir para disciplinar seu povo e que ninguém o deteria deste propósito. E diante disso, podemos elencar, destacar algumas verdades com as suas aplicações para o nosso viver. Primeiro, podemos destacar a verdade de que podemos apresentar tudo o que nos inquieta ao Senhor. Podemos apresentar tudo o que nos inquieta ao Senhor. Foi isto o que o profeta fez. Conforme o texto, ele clamou, ele pediu e até mesmo gritou, suplicando o socorro divino. E fez isto porque ele sabia que Deus o ouviria, porque apenas o Senhor teria as respostas para os problemas e dilemas que ele tinha a apresentar. Ele clamou, ele pediu, ele gritou, porque sabia que a resposta vinha do Senhor. E Paulo nos ensinou exatamente isto em Filipenses 4, versos 6 e 7. Não fiquem preocupados ou não fiquem ansiosos com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Não fiquem preocupados, não fiquem inquietos, não fiquem ansiosos por nada, mas antes, tudo. E essa palavra é fantástica. É tudo. Não importa o que, tudo seja conhecido diante de Deus. Quem sabe, você pode muitas vezes achar que a sua inquietação é bobeira. Se o for, certamente não é para Deus. Para Deus, nada em nós é bobeira. Nada em nós é sem importância. Por isso, tudo o que nos inquieta, tudo o que nos incomoda, tudo o que aflige o nosso coração, devemos apresentar ao Senhor. Assim, o que está inquietando, afligindo o seu coração agora, nesse momento? Não importa o que for, apresente a Deus. Coloque suas queixas, seu choro, seu clamor diante do Senhor, porque Ele está atento e pronto para ouvir, para confortar, para orientar cada um dos seus. Em segundo lugar, temos a verdade de que Deus está agindo. Deus está agindo. Foi isso que o Senhor mostrou a Abacuque. Se Abacuque achava que Deus estava distante, de que Deus estava indiferente a tudo aquilo que estava acontecendo em seu tempo, em sua realidade, Deus mostra que não. Ele não está distante, ele não está indiferente ao que acontece em nosso mundo. Deus não está distante, não está indiferente a nada
que aconteça em nossa vida, em nossa individualidade. Pelo contrário, Ele está atento a cada detalhe, a cada vírgula, a cada acento, a cada ponto de nosso viver. Mas Ele não está apenas atento às vírgulas, acentos e pontos da nossa vida. Ele já está agindo na história. Ele já está agindo em nossa vida. É essa a verdade que ele apresenta para Abacuque. Abacuque, você acha que eu estou indiferente? Pelo contrário, eu já levantei os caldeus. Eu já estou agindo por meio deles para que o meu propósito se cumpra na história. Então, Deus já está agindo. Abacuque não via. Muitas vezes nós também não vemos este agir de Deus. Muitas vezes nós não conseguimos entender como que Deus está agindo. Mas o fato de eu não ver, eu não entender, não muda a verdade de que Deus já está trabalhando. Deus já está realizando a sua obra. Deus já está agindo, fazendo tudo aquilo que apraz ao seu coração. Porque Deus é o Senhor do tempo. Porque Deus é o Senhor da história. E tudo concorre para o cumprimento dos propósitos que Ele estabeleceu para o mundo. Tudo concorre para o cumprimento dos propósitos que Ele já estabeleceu desde os tempos eternos para a minha vida, para a sua vida. E com isto, diante desta verdade de que Ele está agindo, devemos simplesmente crer, confiar, ter fé nesse Deus que está agindo agora e vai continuar agindo por toda a história. Esses dias eu estava pensando sobre tudo isso que estamos vivendo nesse tempo de pandemia. E uma das frases que eu mesmo já falei muitas vezes, e não digo que está errado não, gente, por favor, não entenda dessa forma, né? Mas apenas é uma questão de ver o que está acontecendo, de entender os planos de Deus. E muitas vezes nós falamos, vai passar, porque cremos e esperamos que tudo isso vá passar, mas na verdade vai passar, ou melhor, já está passando. E já está passando porque Deus já está agindo. Quem sabe nós não conseguimos ver o todo, mas Deus, que é o Senhor da história, que é o Senhor do tempo, que é o Senhor da vida, está agindo. E tudo então já está passando para a glória dele, Senhor das nossas vidas. E a terceira verdade que temos ainda é que Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando de nós. No texto de Abacuque, nós vemos que Deus estava agindo para disciplinar o seu povo. E normalmente é dado um peso negativo ao termo disciplina, porque nós não gostamos da disciplina. Que criança que gosta de ser disciplinada? Me apresente uma. Eu não conheço nenhuma. Vou ampliar. Me apresente uma pessoa que fique contente, feliz na hora que é repreendida, na hora que está sendo disciplinada. É difícil. E o gesto disciplinar é assim?
É assim? Ah, então é assim mesmo, ó. Né? Eu aprendi um gesto agora. Né? Ninguém gosta disso. Eu não gosto. Maiara não gosta. Ninguém gosta. Mas a disciplina é um gesto de amor. A disciplina de Deus em nossa vida é a demonstração do amor de Deus por nós. Em Hebreus, capítulo 12, verso de número 6, lemos assim: porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Depois, no verso 10, Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então, está claro na Bíblia que a disciplina demonstra o amor de Deus. Que grande amor que Ele nos amou. Amor que fez com que Deus entregasse seu Filho Jesus para ser morto na cruz em nosso favor, para a nossa redenção, para o perdão de todos os nossos pecados. Amor que nos conduz em uma nova vida, amor que nos preenche de graça e esperança em todo o tempo, amor que não falta, amor que não falha em nosso viver, amor que cuida, que ajuda nas adversidades, amor que fortalece nas angústias, amor que cicatriza as feridas, que cuida em tudo e em todo o tempo. Amor que nos estende a mão, que nos ajuda a levantar quando caímos. Amor que restaura, amor que cura. Este é o amor de Deus por nós, para que sejamos melhores, para que sejamos mais plenos, mais repletos do próprio agir de Deus em nós. E se nós visualizarmos bem, entendermos bem, as três verdades estão muito conectadas. Porque podemos levar tudo que há em nós, tudo que nos inquieta, até Deus em oração. Deus é o Senhor da história. E antes mesmo de falarmos, Ele já está agindo em nosso favor. Porque Ele age soberanamente em toda a história, em todo o tempo. E Ele age soberanamente, cuidando, amando cada um de nós. Por isso, Ele deu o seu Filho, Jesus, para nos salvar. Por isso, Ele nos entregou, Ele nos preencheu com o seu Espírito Santo, para ser a companhia constante em todo o nosso viver. Por isso, Ele nos conduz, cuidando de todos os detalhes de nosso viver, para o nosso bem. É certo? Para a glória dele em nós, mas para o nosso bem. Porque Ele nos ama e Ele cuida de nós. E era isso que Deus estava dizendo ao profeta Abacuque. E é isso que Ele diz a nós hoje, a partir desse texto da sua palavra. Eu me recordo, né, e esses dias Elane chegou a mencionar isso em uma das nossas reuniões do PGM, a Gênesis, né, que é o protótipo dos nossos pequenos grupos, o Juan Carlos. Hoje eu vou pegar o Juan de exemplo, ele ama quando eu faço isso, mas são histórias fantásticas de Deus em nossas vidas.
quando o Juan estava para completar 5 anos de idade, ele queria uma festa de aniversário. E naquele tempo nós não tínhamos a menor condição de fazer isso. Eu não estava pastoreando, estávamos ali em Cubatão, um pouco antes de nós virmos para cá, 1 ano antes, quase, né? E o Juan queria essa festa, o aniversário dele estava chegando, e ele muito triste porque não teria festa. A Yolanda disse para ele: filho, ora, porque tudo nós precisamos colocar diante de Deus. Deus sabe o que é melhor para nós, Deus sempre tem o melhor para nós. E ele, né, pequeno, 4 anos para quase 5, então ele fez as suas orações, né, mas permaneceu aqueles dias entristecido, porque o aniversário estava para chegar e nós não poderíamos fazer uma festa para ele. Mas quando chegou no aniversário dele, pela instrumentalidade de amigos, de pessoas que são a nossa família em Cristo, o Juan foi presenteado com uma festa surpresa. E a carinha dele quando ele chegou na sala da Nilceia, onde a festa foi preparada por ela e aqueles que estiveram naquele movimento. A carinha dele é algo sem igual, né? Assim, quando eu lembro da história, eu vejo o Juan, a surpresa, a alegria dele naquele instante. A alegria dele pelo cuidado de Deus. A alegria dele porque a verdade que ficou visível para nós ali é que Deus age. Deus age pela vida de uma criança. Deus age pela vida de cada um de nós, porque Ele é o Senhor, soberano sobre todas as coisas. E o seu agir é visível em toda a história da humanidade. E não é diferente agora, na minha vida, na sua vida. Não é diferente agora, neste tempo em que estamos vivendo, porque Ele está soberanamente agindo na história. O livro de Abacuque, ele nos leva então a esta compreensão de que a ação soberana de Deus é um convite para que vivamos pela fé nele. Então, entenda que Deus está agindo, que Deus não está distante e indiferente, mas está cuidando de tudo em sua vida para o seu bem. E por isso, confie nele, entregue-se a ele, viva pela fé no Senhor, que te ama e quer te abençoar com graça, fidelidade e vida abundante no Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe a entender que Ele, o Senhor, está agindo e te convida a viver pela fé e participar da ação dele na história, a desfrutar plenamente de toda a ação dele na sua vida, na sua individualidade. Vamos cantar, vamos louvar ao Senhor nesse instante.
tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Todo o trabalho é do Senhor. Ele realizou um grande trabalho, uma grande obra por nós, ao entregar Jesus Cristo na cruz do Calvário. Porque com a morte de Jesus na cruz, nós fomos salvos, recebemos salvação. Podemos então confiar e crer nele e receber o perdão de todos os nossos pecados. E o nosso trabalho então é confiar no Senhor. É confiar na obra dele, que é suficiente para nos salvar, para nos dar vida. Então, você que já é crente em Cristo Jesus, diante da exposição da palavra deste texto de Abacuque, certamente o desafio de Deus para a sua vida é: lembre-se, Deus está agindo. Confie tudo no Senhor. Permaneça confiando no Senhor. Não se abale, não tenha medo, não permita que o temor retire, abafe a esperança da graça de Deus em sua vida. Mas permaneça confiando, dependendo e firme na fé no Senhor Jesus. Mas, se você ainda não reconheceu a Cristo como seu Salvador, você sabe quem é Jesus. Já ouviu da história desse Jesus que morreu na cruz do Calvário, mas ainda não teve uma atitude de fé, de receber a Jesus como seu Salvador pessoal. Eu te convido, aonde você está, a parar tudo, a se colocar diante de Deus agora e orar, dizendo assim: Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor me deu vida. Obrigado porque o Senhor nunca desistiu de mim. E o teu amor é real. É tão real que o Senhor entregou Jesus Cristo para morrer naquela cruz, na cruz do Calvário, para ser o meu Salvador, para perdoar-me todos os meus pecados. E assim, pela fé, eu recebo a Jesus como meu Salvador agora. E te peço que me ajudes a caminhar contigo, pela fé, dia após dia, para a glória do teu próprio nome. E é no nome de Jesus que eu oro. Amém. Se você fez essa oração, eu te convido a mandar uma mensagem aí no Facebook da igreja, e nós queremos conversar com você, queremos orar com você, queremos te falar desse Jesus que é o Salvador,
desse Jesus em que cremos e que nos sustenta e que cuida de nós em todo o tempo, inclusive nesse tempo de grande crise que passa o nosso mundo. Que Deus abençoe a sua vida. E nessa noite, é noite especial também porque nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Ceia que o próprio Cristo instituiu a sua igreja como um memorial, para que nos lembremos sempre do seu amor, do seu sacrifício na cruz do Calvário, quando ele deu o seu corpo naquela cruz para ser sacrificado em nosso lugar, porque aquela condenação era nossa. Nós deveríamos estar naquela cruz, mas Cristo foi para a cruz em nosso lugar. E assim nós participamos do pão, lembrando do seu corpo, mas também participamos do suco, que lembra o sangue que Jesus verteu naquela cruz para nos purificar, para nos limpar de todo o nosso pecado, de toda a nossa iniquidade, de tudo aquilo que nos afastava de Deus, de tudo aquilo que garantia a nossa condenação eterna. Mas agora nós temos a certeza da vida eterna, porque Cristo derramou o seu sangue e nós fomos purificados pelo sangue do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. Quem sabe, para muitos, esse é um momento diferente, até estranho. E participei, li, ouvi muita coisa sobre essa questão da ceia online. E respeito todas as posições, mas o fato de respeitarmos não quer dizer que temos que concordar com tudo. E o meu entendimento como pastor da Igreja Batista da Pedreira é que não há nada que nos impeça de participarmos da ceia do Senhor, mesmo desta forma, nesse formato online. Por quê? Porque a ceia, ela foi instituída para a igreja reunida. Sim, o ideal era que estivéssemos reunidos no ajuntamento, no templo ou em outro lugar, mas estivéssemos no nosso ajuntamento, todos juntos, podendo nos ver, podendo nos olhar face a face. Mas, nesse tempo, é legítimo que nós não estejamos no ajuntamento. Nós não estamos no templo porque não queremos estar. Nós não estamos no culto público junto dos nossos irmãos porque, hoje eu não quero ir para a igreja. Hoje eu não estou com vontade de ouvir o pastor. Hoje eu não quero ir lá. Não, não é isso que está acontecendo. É legítimo que cada qual fique em sua casa. É legítimo que cada qual fique no seu lar, nesse tempo de pandemia, de crise que o mundo está vivendo. Mas, mesmo que fisicamente estejamos separados, nós estamos reunidos no mesmo propósito, que é adorar ao Senhor, que é glorificar o nosso Deus. Estamos reunidos no mesmo propósito ao participar da ceia, que é lembrar, trazer à memória do sacrifício de Cristo na cruz por nós. E ao participar deste memorial, o nosso coração será aquecido pela graça de Deus e nossa vida impulsionada a testemunhar até que Ele venha da sua morte na cruz por nós e por toda a humanidade. Então, nós vamos participar da ceia, porque estamos sim reunidos no mesmo propósito,
reunidos como um só coração e uma só alma. E por isso, nós vamos celebrar o memorial da ceia do Senhor, nos lembrando do que Cristo fez por nós na cruz. Então eu quero convidar aqui a Elane e o Juan para que venham bem pertinho de mim. Eu quero convidar que você aí no seu lar fique mais próximo, acredito que estão bem juntinhos. Eu quero pedir que os maridos estejam servindo as suas famílias, naquelas casas em que não há, né, que o mais velho, né, esteja fazendo isso, né, como a liderança espiritual do lar. Então, a esposa, ou melhor, a mãe, a avó, né, cada lar com o seu formato, né, vivemos dias, né, com uma diversidade no formato das famílias, mas que o líder de cada lar esteja servindo a sua família, primeiramente com pão, logo em seguida com o cálice com o suco de uva. Hoje a minha família está um pouquinho maior, com a minha filha Maiara, mas vamos fazer assim. E nós temos o pão e o cálice. E eu ouvi algumas perguntas interessantes. Pastor, mas o pão, que pão pode ser? Qualquer pão, irmãos. Né? Porque é um memorial. O pão apenas representa o sangue, o corpo de Jesus Cristo. O Mateus, lá na Itália, é mais metido, porque ele está fazendo com pão sem fermento. Quem sabe o seu pão é um pão de milho, um pão de forma, mas o importante é que esse pão, ele nos lembra o corpo de Jesus Cristo. Pastor, o suco tem que ser suco integral, pode ser em pó, não importa, porque o suco ele apenas representa o sangue de Jesus Cristo. É um memorial. Nada aqui vai se tornar mágico nesse momento. É um memorial que nós fazemos na presença do Cristo, para a glória do Cristo. E isto aquece o nosso coração, porque diante desse memorial nós somos lembrados que pertencemos a Cristo Jesus, que fomos remidos, redimidos, lavados pelo sangue de Cristo naquela cruz. Com esse memorial nós somos lembrados de que a nossa vida pertence a Cristo Jesus e por Ele vivemos, para Ele vivemos. Então, apenas por tudo aquilo que Cristo fez na cruz por nós, como memorial do sacrifício, do grande amor dele na cruz do Calvário por nós, comamos do pão e bebamos do cálice nesse instante.
Senhora, né? Pai de amor, nós somos gratos a Deus por mais esse dia. Obrigado pela oportunidade que temos, ó Deus, neste momento de lembrarmos aquele sacrifício ali por nós, ó Pai. Tu morreste por mim, por cada um que aqui está, Senhor Jesus, que está assistindo. Perdoa-nos, ó Deus, por somos tão falhos, Senhor Jesus, que possamos falar desse amor imenso que Tu fizeste, Senhor Jesus, dando Seu Filho, ó Pai. Que possam, Senhor Jesus, propagar toda a Tua palavra a todo mundo. Perdoa os nossos pecados, dirige o nosso viver, em nome de Jesus. Amém. 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 Pode se sentar. Estamos chegando ao final do nosso culto, da nossa transmissão. Certamente Deus abençoou grandemente a sua vida. Nós não sabemos até quando nós vamos continuar nesse processo de distanciamento social, de isolamento, mas enquanto permanecermos nesse estado, nós vamos continuar com as nossas transmissões. Então, na quarta-feira, nós temos a nossa live de oração às 19h30. Na quinta-feira, eu quero te convidar para uma experiência nova, diferente. Nós vamos ter no Instagram da igreja, né? A semana fizemos um Insta para a igreja. Nós teremos no Instagram da igreja, queremos convidar você a participar da nossa Rodinha dos Esclarecedores. Lá no Salmo 1, fala que nós não podemos participar da roda dos escarnecedores. Então podemos fazer uma rodinha de esclarecedores e para conversarmos, pensar com clareza nos assuntos, nos temas da vida da palavra de Deus. Então a ideia é que tenhamos o pastor e o Mateus, um ou outro, convidando um outro pastor, outro irmão, para batermos um papo sobre um tema para aquela ocasião, e os irmãos, aqueles que participarem, poderem fazer os seus comentários, fazer as suas perguntas ali no Instagram, e nós vamos conversar sobre o tema. Qual o tema desta quinta-feira? Ainda não sei. O Mateus vai fazer, o Mateus ou a Ana, preciso conversar com a Ana também sobre isso, para ela, ela mexe bastante no Insta. Vamos fazer uma enquete lá para a gente ver qual vai ser o tema da quinta-feira, o primeiro tema do nosso bate-papo. Então, mas já está certo, quinta-feira, 20 horas, você é o nosso convidado para participar da Rodinha dos Esclarecedores. E no próximo domingo, a nossa EBD virtual às 10 horas da manhã e o nosso culto às 19 horas. Nós estamos trabalhando, eu vi que alguém ali pediu para colocar no YouTube ao vivo. Nós estamos trabalhando para que isso aconteça. Então, quem sabe no próximo domingo nós já vamos conseguir colocar ao vivo no YouTube. Certamente o alcance será muito maior. Então, ore por isso, nos ajude se você tiver ideias, Nós estamos aí e queremos somar para edificar vidas, para alcançar vidas para a glória do nosso Deus. Ok? São esses os nossos avisos e nós então vamos orar. Encerrando a nossa transmissão, quero dizer que permaneço com saudade de todos vocês, e tenhamos fé, porque está passando e logo nós vamos estar juntos no mesmo lugar, adorando ao Senhor, em comunhão, podendo nos abraçar, celebrando ao Senhor da vida, o nosso Deus. Ok? Vamos orar? Pai,
em nome de teu Filho Jesus. Nós te louvamos por esta noite, por esse tempo que o Senhor nos deu para louvarmos o teu santo nome, para pensarmos, refletirmos e aplicarmos a tua palavra em nossa vida. E assim, ó Santo Deus, que o Senhor nos mostre a cada dia que o Senhor está junto de nós, de que essa verdade é imutável, nada vai deter a tua ação e o teu cuidado por nossas vidas. E que essa verdade, ó Pai, nos alimente e nos encha de fé e esperança para enfrentarmos todas e quaisquer situações, todas e quaisquer crises, mas sempre firmes no Senhor, na sua palavra e no teu cuidado e na tua vontade para com a nossa vida. Ó Pai querido, nós nos colocamos diante de Ti também, ao encerrar este momento de culto, de celebração, agradecidos, porque pudermos nesta noite celebrar a ceia do Senhor, memorial, tão importante para nós, pois nos lembra e aquece o nosso coração do teu amor, da tua graça, do sacrifício ímpar que o Senhor fez para nos salvar, para nos dar vida, para nos dar a certeza da eternidade e de que quando Cristo voltar e consumar com todas as coisas, nós estaremos contigo para todo e todo sempre. Louvado seja o teu nome por esta maravilhosa e grande obra que o Senhor fez na cruz por nós. E assim, ó Pai, aqueles que ainda não têm esta fé, ainda não possuem esta esperança em Cristo, possam ser tocados e fazerem as suas decisões ao lado de Cristo Jesus. E também pedimos ao Senhor por aqueles que precisam da tua graça, precisam da tua intervenção, precisam da tua ação pontual em sua vida, em sua história. O Senhor, no texto, disse que estava para intervir na história de Judá naquele tempo. E assim o Senhor permanece fazendo, nos visitando com graça, com a manifestação da tua bondade, com a manifestação do teu poder. E assim apresentamos a vida da nossa irmã Ruth, do nosso irmão Alípio, te louvando, ó Pai, porque ele já está em casa, mas ainda precisa dos teus cuidados, da tua ação. Irmã Anésia, pastor Ricardo Reis, lá do Rio de Janeiro, pastor Sócrates. Ó Pai, são tantas vidas que nesse momento precisam do Senhor. Vidas que muitas vezes nós não sabemos os nomes, mas os teus filhos estão colocando agora diante do teu altar. Estão apresentando nome por nome, situação por situação. E por isso clamamos, ó Pai, que o Senhor esteja agindo, curando, restaurando, dando ânimo a esses que enfrentam as mais diversas enfermidades, cada qual no seu momento em sua história. Ó Pai, estenda a tua mão, cura e restaura para a glória do teu próprio nome. Te pedimos, ó Pai, nesse tempo de pandemia, de crise, nós te pedimos pelas autoridades do nosso país e do mundo,
Nós te pedimos, ó Pai, por aqueles que não puderam cessar o seu trabalho e permanecem trabalhando e estão ainda em um risco maior de contaminação. Abençoa, guarda e protege todos os profissionais da saúde, repórteres, caminhoneiros, policiais, coletores, comerciantes, aqueles, ó Pai, que estão podendo realizar as suas atividades nesse tempo. Mas te pedimos também, ó Pai, por aqueles que estão se reinventando, se adequando a esta realidade e continuam as suas atividades, como eu tenho feito, os professores, e tantos outros, ó Pai, que estão em home office, internet. Ó Pai querido, abençoe, mas também abençoe aqueles que, por causa dessa crise, já perderam o seu trabalho ou estão ali, ó Pai, na incerteza, porque não sabem o que vai acontecer. Esteja com esses, ó Pai, encorajando, dando ânimo, porque é o Senhor quem vai abrir as portas. É o Senhor quem vai prover todos os recursos a cada um dos teus filhos. Agora, durante esse período de crise, mas também após, quando tudo cessar e a economia ser retomada e poder crescer, se desenvolver para a glória do teu santo nome. Por isso, ó Pai querido, abençoe cada família, abençoe cada homem, cada mulher, cada vida, ó Pai, que nesse momento entende e declara que depende do teu amor, da tua graça e das respostas que o Senhor já tem dado e continuará apresentando a cada situação, a cada contexto. Eu te peço, ó Pai, de uma forma especial também, pelas famílias, nesse momento, ó Pai, em que muitos estão separados. Pais não podendo ver os filhos, avós não podendo ver os netos. E isso, ó Pai, é algo muito dolorido. Como conversei há pouco com a minha sobrinha, neste caso, não podendo ver a sua pequena, ó Pai, nesse tempo. Há muitos outros nesta mesma situação. Assim, ó Pai querido, visita, conforta a esses nesse tempo, para que tenham fé no Senhor e recebam do Senhor o refrigério e a paz que os fortalece para superar esse tempo. Também esteja, Pai, com aqueles que enfrentam o luto, seja o luto causado pelo Covid-19, mas aqueles que partiram por outras situações, por outras enfermidades. E não importa, Pai, qual foi a causa. Importa para o Senhor agora que há vidas que precisam ser confortadas, consoladas, abraçadas pelo Teu Espírito Santo. Então abençoe a vida e a família da Eliane, bem como tantas outras, ó Pai, que agora necessitam tão apenas do conforto que vem do Senhor aos seus corações. Ó Pai, mais uma semana se inicia, e que seja uma semana repleta das Tuas bênçãos, do Teu agir, do Teu mover sobre nós, e que a Tua igreja se desperte, se levante cada vez mais para testemunhar do Teu poder, da Tua graça e do grande amor que temos em Cristo Jesus.
porque cremos, Pai, que tudo isso vai passar, que tudo isso está passando, porque o Senhor é Deus, soberano no mundo, soberano em nossa vida. E por isso, nós oramos, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor realizará para o nosso bem e para a glória do teu próprio nome. E é no nome de Jesus que nós oramos. E que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo, Filho, e as consolações e orientações do Espírito Santo de Deus esteja com cada vida que nos assiste nessa noite, bem como com todo o teu povo espalhado na face da terra, agora e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Fiquem firmes, fiquem com Jesus. Até mais. Foi na cruz